bem-vindos ao Café com Mogi News. Eu sou o André Diniz e hoje estou com o Roberto Lemes, presidente do Instituto Pro Mais Vida, uma entidade que há 45 anos vem trabalhando pelo bem-estar e pela qualidade de vida de homens e mulheres com mais de 65 anos em situação de vulnerabilidade. Senhor Roberto, muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, o apoio. Achamos muito importante que a gente possa divulgar o nosso trabalho e a consciência que a gente deve ter para com os idosos. Senhor Roberto, o trabalho do Instituto já vem há mais de 45 anos e são centenas, milhares de histórias que passaram por este Instituto, buscando dar mais qualidade, dar um alento, dar um apoio. E a gente queria saber, primeiramente, como começou essa história? Como surgiu essa iniciativa do Instituto Pro Mais Vida de se cuidar de pessoas de idade, que estão vulneráveis, que precisam de cuidados, que às vezes as famílias não podem ou não querem abordar essa questão? Na verdade, o Instituto começou com uma visão do Padre Vicente sobre um problema que tem hoje. Não é mais o foco do Instituto, mas é o problema que levou à criação do Instituto. O Padre Vicente, na época, era pároco ali da Catedral, e ele percebeu que tinha muita gente que dormia na porta, e ele viu que alguns eram idosos. Então, ele focou primeiramente nas pessoas idosas que moravam na rua. E em 16 de setembro de 77, ele fez a primeira reunião com alguns voluntários, amigos dele, que se propuseram ajudar nesse movimento de dar um apoio, principalmente a idosos em situação de vulnerabilidade. E aí começou o Instituto Pro Mais Vida. O Brasil sempre foi um país que se orgulhou de se dizer que era um país jovem, de crianças, de adolescentes. E por muito tempo o cuidado com os idosos foi um tabu mesmo. Era uma coisa que ficava restrita às famílias. Como foi o começo dessa jornada? Como foi lançar as bases deste trabalho assistencial? Foi muito difícil? Como foi conseguir o apoio da comunidade para a criação dos primeiros projetos, das primeiras iniciativas? Você tocou, antes de falar desse começo, você tocou num ponto importante. O Brasil é um país jovem, na verdade não é mais. E uma vez um vereador de descendência japonesa falou uma coisa muito importante. No Japão, os idosos são respeitados. No Brasil, a gente tem vergonha de dizer que é idoso. Então, acho que isso também é um foco que está mudando, graças a Deus. Mas, assim, o problema como começou, o Padre Vicente era novo na cidade, embora sendo pároco da principal igreja de Mogi. E ele começou um trabalho de como conseguir meios, Não era ainda um instituto como nós vemos hoje. Tinha uma sede ali na Coronel Souza Franco. E a ideia do hoje famoso brechó, que antigamente se chamava Bazar da Pechincha, foi aí que ele começou a recolher coisas que ninguém queria e tentar fazer fundos. E ao mesmo tempo visitando casas, Foi um trabalho inicial assim. E aí ele conseguiu um terreno e começou a construção, sempre muito simples, para chegar até o que é hoje. Foram pelo menos uns 30 anos, até chegar à estrutura que, graças a Deus, é muito boa. Hoje, o Instituto Pro Mais Vida não atua apenas em Mogi das Cruzes, Ele atua em outras cidades aqui do entorno, da região metropolitana, do litoral norte, Como é que como foi lançar esses novos trabalhos? O Padre Vicente sempre foi muito ousado, Ele sempre falou, vamos em frente que Deus ajuda. Então, e graças a Deus, ele fala muito divina providência, Eu lembro dele falando isso nas missas. E aí ele fundou primeiro uma casa em Caraguá, que é o Recanto Santo Antônio, e depois em São Paulo, que se chama lá, a unidade se chama Casa Divina Providência. Em Mogi nós temos duas ILPI, que hoje é chamado, não é mais asilo, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. Um para idosos independentes ou semi-dependentes, e outro para idosos totalmente dependentes, que na época se chamava enfermaria, clínica, enfim. Mas foi um trabalho assim que ele viu que havia um campo de atuação lá, Então ele sempre teve essa visão. Ele não acompanha de perto esse momento, mas a gente sempre acompanhou assim pelas notícias,
conversas com ele, né? Como eu falei, eu já conheço ele desde de muito tempo. E ele muito batalhador. No começo do Instituto, ele pegava carrinho de mão para ir buscar as coisas que doavam, né? Hoje a gente tem uma estrutura que nós vamos buscar com nossa condução própria, as pessoas deixam lá, né? Mas até chegar nesse ponto do Instituto ter esse nome respeitado em Mogi, foi todo um trabalho dele, de voluntários e também de parceiros que ajudavam financeiramente, ajudam até hoje, que também é muito importante. Hoje o Instituto Pro Mais Vida, em todos os seus programas, em todas as suas iniciativas, ele abrange quantas pessoas, mais ou menos? Mais de 100, né? Sim, nós temos aqui em Mogi, nós temos 2 unidades, né? Uma com 24 e outra com 24, então são 48 pessoas atendidas. Em São Paulo, 34, aliás, em Caraguá, 34 e em São Paulo, 17. Porque também existem restrições legais, que a gente hoje, para dar uma melhor qualidade de vida, a gente não pode estar atendendo como era antigamente. Vamos atender, né? Até para que a gente possa dar a melhor qualidade de vida possível e atender as medidas legais também que existem, né? Sim, sim. Nos últimos 20 anos, a gente estava conversando antes de entrar no ar, que o Estatuto do Idoso ele foi um marco civilizatório. Ele é o momento em que o Brasil começa a reconhecer que é um país que está envelhecendo e que precisa dar respeito adequado, o mínimo de condições para os seus veteranos, para as suas pessoas com mais idade. E o padre ele fez parte da criação, da elaboração do Estatuto do Idoso, né? O senhor estava contando essa história? Sim, ele sempre teve essa visão, né? Porque assim, durante muito tempo, além do idoso ser meio que um transtorno, né? Aquela ideia de asilo, né? A velhice desamparada, uma coisa assim que você tem dó, mas não faz nada. Pá. A criança tem um apelo emotivo muito maior, né? Nada contra, nós podemos cuidar das crianças também. Mas essa questão do idoso, então ele batalhou muito para mudar. E ele fez parte do Conselho Estadual do Idoso, né? E batalhou muito para que esse estatuto saísse. E depois ele trabalhou em Brasília também ajudando a montar o Estatuto Nacional do Idoso. O Estatuto do Idoso, na visão do senhor, ele consegue abranger todas as questões, ele consegue dar um suporte para entidades, para as pessoas, para salvaguardar o bem-estar, a segurança das pessoas. Sim, ele foi muito bem elaborado. Provavelmente, como o país está envelhecendo, pode ser que, como tudo que é um marco regulatório, uma orientação, precise ser atualizado, né? Mas, por enquanto, ele dá uma diretriz muito boa. Pouca gente conhece, né? Como o Estatuto do Consumidor, né? Que o brasileiro não gosta muito de estar lendo, se detalhando em inglês, né? Mas ele é muito importante para que todos tenham essa nova visão do idoso. O idoso em situação de vulnerabilidade, em muitos casos, existem casos de que ele acaba ficando sozinho, mas também há casos que tem problemas com familiares, com parentes, e no Instituto vocês acabam tendo que lidar com essas situações, né? Que eu falasse um pouco também sobre essa questão dos parentes, que existe algum tipo de atrito, alguma coisa assim que acaba acontecendo? Eu acho que a palavra que você falou, acho que é chave. O que é vulnerabilidade? Não é só quem está morando na rua ou quem está doente. Existe um outro tipo de vulnerabilidade. Antigamente era só idosos sem família. Só que aí também essa mentalidade mudou. Então hoje nós temos idosos que têm família, que às vezes, se a pessoa é idosa tem um filho ou uma filha que precisa trabalhar, ela também acaba se tornando vulnerável, porque ou a filha trabalha e deixa o idoso sozinho em casa, ou fica cuidando do idoso e não tem dinheiro para sustentar. Então é um tipo de vulnerabilidade também. Com atritos, nós temos lá, assim, que a gente tem conhecimento muito pouco. Existe, mas às vezes é uma coisa velada também, né? Mas a gente acolhe. O que nós queremos é assim, que o idoso venha de uma situação
desconfortável, vulnerável para ele, né, para que ele seja bem tratado. E para isso também é bom frisar que lá nós temos funcionários preparados para isso, né, que tratam como se fosse da família. Hoje, o aumento do custo de vida faz com que muitos materiais e a própria mão de obra para cuidar dessas pessoas acabe tomando cada vez mais espaço dentro do orçamento de entidades. Tudo acaba subindo de preço. O piso da enfermagem, remédios, conta de água e de luz, e a gente queria saber hoje como está a situação. Todas as entidades de todos os escopos, de todo o assistencialismo hoje passam por algumas dificuldades. O Instituto Pro Mais Vida ele conta com apoio exclusivamente da comunidade, existem convênios, parcerias. Como hoje está o atendimento do ponto de vista financeiro? A gente sempre fica preocupado, né? Nós temos um convênio com a prefeitura que hoje a maioria das entidades tem, até para ter também um respaldo legal. Então eles dão não só aquela verba, mas eles também orientam, né? Então existe o Conselho Municipal de Assistência Social, que tem suas várias, tem também o Conselho Municipal do Idoso, né, que trata especificamente como tem da criança. E o que a gente vê com todas as entidades é essa questão financeira que com a pandemia se agravou mais ainda. Então todas as entidades faz jantar, faz almoço, faz bingo, né? Nós, por exemplo, tínhamos antes da pandemia um bingo semanal, que além de trazer uma verba para a gente, era um ponto de reunião, principalmente de idosos independentes que gostam, muita gente gosta de bingo, como também estava mantendo o nome do Instituto sempre em volta. Com a pandemia, muita coisa mudou, mas é uma preocupação cada vez mais crescente, né? O preço do leite, né, hoje é muito complicado. Então, a gente também faz campanha, graças a Deus nós temos as redes sociais hoje, né, para a gente estar divulgando o nosso trabalho. Temos parceiros fixos, né, pessoas que juntam na família, compram um determinado produto que o Instituto usa e levam, né. Então, assim, é um trabalho também para a gente estar fazendo campanhas, estar cumprindo a lei, estar dando dignidade para o e mantendo o nome do Instituto para que isso possa sempre girar a favor do objetivo principal. Hoje, além dos convênios, quais são as iniciativas que a gente tem acesso para poder ajudar o Instituto Pro Mais Vida? O antigo Bazar da Pichincha, ele ainda funciona? Como é que a população pode entrar em contato? Como é que a comunidade pode se engajar nessa participação? Sim, nós temos pelo que a gente tem conhecimento, nosso Bazar da Pechincha foi o primeiro de Mogi, dos primeiros, e ele ainda está na Senador Dantas, que é um ponto central, né, para várias pessoas. Temos também lá no Jardim Ivete, ou Vila São Sebastião, que é onde ficam as nossas unidades de idosos, né? Então, também que ir lá no Bazar para atender o povo dali, porque nem todo mundo tem facilidade de transporte, né, e tal. E as doações, elas são bem-vindas de todas as maneiras, né? O bazar de brechó, o bazar da Pechincha, que a gente fala bazar de usados, ele aceita móveis, aceita eletrodomésticos, inclusive alguns que para a pessoa não servem, mas a gente vende para técnicos que vão lá procurar uma peça. Roupas, principalmente, é o que gira muito, né? Doação de medicamentos também? Sim, medicamentos é uma coisa, embora seja mais assim, cuidado, a gente aceita, porque nós temos enfermeira profissional que ela vai fazer uma triagem, né? Então, às vezes... Sempre dentro da validade? Sim, principalmente. Isso aí nós temos lá, a vigilância sanitária também nos acompanha. Então, para isso nós temos um profissional para atender dentro das normas. Então, eles veem a validade e também uma coisa que às vezes as pessoas não sabem e não imaginam. Alguns medicamentos que a gente não tem como usar ali, a gente pode encaminhar para outra entidade. Então, nós temos também esse movimento, uma coisa muito boa. As entidades têm essa inter-relação, né? Para um estar ajudando o outro, né? Às vezes uma recebe muito mantimento que não usa, ou até perto da validade. Há
Intercâmbio ali, né? Intercâmbio, é um diálogo assim para a gente estar, né, que eu acho que também é muito bom, porque nós queremos atender melhor os nossos idosos, mas eles não são os únicos da cidade. Né? Sim. A pandemia do Covid, ela foi traumática para todo mundo. Foi um momento que tirou o chão de todos nós. E principalmente para os mais velhos, que eram a população com mais risco. E queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouco de como foi essa experiência do Instituto Pro Mais Vida em 2020, 2021, no auge da pandemia, medo, aquela questão de... Foi um momento muito traumático. Muitas famílias acabaram se separando, não podiam visitar, e quem ainda podia ter o contato não podia mais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como ficou a situação desses internados, dessas pessoas sobre assistência. Foi uma preocupação muito grande. Primeiro porque a Covid era algo desconhecido, a gente não sabia como lidar com isso, foi aprendendo ao longo do tempo, né? Financeiramente também impactou bastante, porque o nosso bazar fechou por um tempo, né? E assim, os idosos, como a gente cuidar dos idosos de uma coisa que a gente não conhece direito, e era um dos grupos mais, o grupo de risco, um dos mais, né? Na verdade todo mundo era, mas os idosos mais vulneráveis. Então foi assim um impacto muito grande para achar um meio de cuidar dos idosos. A parte financeira que interfere no cuidado dos idosos deu uma caída. Nós tivemos também um outro problema, né? No 2020 foi um ano relativamente bom, porque a comoção pública também foi muito grande. Então nós tivemos verbas públicas extraordinárias, campanhas, e todo mundo levando, só que como tudo, isso esfria. 2001 para nós já foi mais difícil, porque havia a questão das lives, para angariar aqui, angariar lá, isso todo mundo entrou, nós também participamos de algumas. E só que, né, é questão, não sei se do ser humano ou do brasileiro, depois a coisa entra numa rotina, a hora que der eu levo, a hora que, né, então, e aí veio a vacina também, que felizmente nós conseguimos atender os idosos dentro dos parâmetros da saúde pública, né? Então foi assim bastante difícil. E hoje isso continua um pouco, porque ainda tem o risco da Covid, ainda estamos com esse risco, e financeiramente a coisa está pior porque vem agora a inflação. Então, né, o impacto da pandemia ele se estende até hoje, não só na nossa entidade, em todas, né? Tem o Conselho Municipal de Saúde, aqui da assistência a gente vê. E uma outra coisa importante para falar da assistência, não só dos nossos idosos, mas que impactou também, porque a gente tem uma fila muito grande de idosos esperando vaga na LPI. Quem atuou, infelizmente, muito bem, no auge da pandemia, e continuou, foi a saúde. Só que isso que você falou, as famílias se distanciaram, pessoas se separaram, perderam os seus arranjos de família. Então, muita gente hoje está migrando da área da saúde para a área da assistência social. E nisso temos muitos idosos. E a fila para internação ou para acolhimento cada vez aumenta mais. E a gente não tem pernas para estar atendendo todo mundo como a gente gostaria. Hoje o senhor estima que quantas pessoas estão na fila de espera para ILPI? Olha, a gente tem, a última notícia que a gente tem, em torno de 400, 500. A gente fala, porque assim, existe uma fila oficial, que é de quem procura a Secretaria de Assistência para fazer a sua inscrição, e existe gente que nem sabe que pode fazer isso, né? Tanto na área de criança, de idoso, de homem, de mulher, né? Porque também ainda há a pessoa não sabe direito onde às vezes não tem tempo para ficar na fila, né? É toda uma estrutura que também precisa ser dada a conhecer para a população. Entendi. Para 2023, a gente vai entrar no segundo ano pós-pandemia. O senhor acredita que pode ter uma melhoria, né, nesse cenário? A gente tem que sempre ter esperança, a gente não pode desanimar, porque se a gente não tiver esperança, a gente larga o nosso trabalho lá, né?
E a nossa grande esperança é que a festa do Divino aconteça o ano que vem, né? Esse ano não aconteceu, porque como para nós é uma fonte de renda muito importante, né? Realmente ajuda bastante durante o ano, né? E embora a gente tenha, que a gente possa voltar às nossas campanhas também, né? Não só de doação, mas os bingos que a gente fazia, jantares, chá que a gente fazia pelo menos 2 vezes por ano, às vezes umas vezes 2, chá bingo à tarde, um clube maior, né? Então isso tem todo um apelo também de marketing muito importante, né? E aquelas coisinhas que a gente tem durante o ano, né? Que é o Bazar dos Usados, é um bingo mais menorzinho, né? E com isso também a gente quer reforçar que as doações voltem a ser como eram antes, porque também tivemos uma caída nas doações dos bazares, né? Agora, para os meses de outubro, novembro e dezembro, já tem planejamento de retomada, algum evento assim? Sim, nós estamos retomando. E o nosso grande evento, que felizmente, né, graças a Deus vamos fazer, é o nosso jantar de aniversário do Instituto, que é agora dia 15, a partir das 19 horas, no Clube de Campo. Então, né, nós conseguimos alguém que faça uma doação do que vai ser servido, né? Então, também a gente trabalha com esse tipo de gente que colabora financeiramente, ou dando o seu trabalho, ou dando material para que o jantar aconteça. E é o momento da gente agradecer a Deus, aos colaboradores, aos funcionários, aos voluntários, né? E também manter o nome do Instituto presente e também ter uma renda que vai ajudar mais um pouco no nosso trabalho do dia a dia para atender os idosos. Senhor Alberto, muito obrigado pela sua presença. Que agradeço. Obrigado por compartilhar essa história com a gente. Muito obrigado. Curta, compartilhe, divulgue com seus amigos. Venha fazer parte também desse movimento de trazer as coisas boas de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê, à vista de todo mundo. Um abraço e até a próxima.